O programa Além da Notícia de hoje está falando de saúde, como a gente viver bem, viver melhor, viver com saúde. É possível? Podemos nos preservar? Podemos nos cuidar melhor? Quais cuidados tomar? Como evitar que tenhamos problemas com a nossa saúde no futuro? É o que estamos aqui conversando com o Dr. Eloadir de Galvão, 33 anos operando, médico cirurgião. Dr. Eloadir, vamos tratar de uma outra questão aqui que interessa muito às mulheres. Por favor, anticoncepcionais. Já ouvi muitas coisas sobre anticoncepcionais e coisas que talvez sejam desconhecidas para grande parte das mulheres, mas para a medicina não. Quais os riscos, perigos do anticoncepcional? Olha, o nome por si só ele já é autoexplicativo. A concepção é a forma que Deus, é a única forma que Deus criou para preservar a espécie humana. E todas as espécies. É preciso que haja a concepção. No nosso caso, Homo sapiens, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, ele quis que o espermatozoide se unisse com o óvulo e daí, juntando 23 cromossomos de cada um, uma nova pessoa é criada, Deus cria a alma, enfim. Ali é o momento da concepção, né? Então, o que acontece? Para você evitar a concepção, é preciso... E a mulher é uma máquina de hormônios. A mulher tem hormônios durante o mês que sobe, que desce, o estrógeno sobe, a progesterona desce, se ela estiver grávida, o luteinizante, enfim, é uma quantidade enorme de hormônios. Então ela vai inibir a concepção com o anticoncepcional. Então o anticoncepcional por si só já é uma carga a mais de hormônio no corpo da mulher. Já está cientificamente provado que as mulheres que fazem uso de anticoncepcional devem ser alertadas que alguns não inibem a concepção ocorre, ou seja, já existiu, o ser humano já foi criado, apenas impede a nidação, que é a fixação do ovo ou zigoto no endométrio, dentro do útero. E quando a mulher toma o anticoncepcional, ela menstrua normalmente, joga aquilo fora, dependendo do tipo de anticoncepcional, e é um microaborto. Não é? Ela nem sabia que estava grávida e pode acontecer. De qualquer forma, o anticoncepcional está mais do que provado que aumenta o risco de problemas de trombose, aumenta o risco de varizes, aumenta o risco de hemorragias cerebrais, de AVCs. Então, é uma bomba de hormônio. O risco, então, para a mulher que usa, e se ela for, além de tudo, usar cigarro, se ela usar álcool, se ela estiver acima do peso, a probabilidade dela ter um risco, ter um acidente cardiovascular é bem maior com o uso do chamado anovulatório, que é o anticoncepcional. O ideal seria que, portanto, o anticoncepcional fosse usado somente como uma recomendação médica, em caso de fato necessário? Olha, e uma recomendação exclusiva. Tem mulheres que têm a chamada endometriose, adenomiose, tem cólicas muito intensas no período menstrual ou pré-menstrual e com estrita orientação médica e, se possível, no menor período de tempo possível. Porque o uso prolongado do anticoncepcional é tão maléfico quanto o tabagismo, o sedentarismo, ou seja, ele entra numa gama de fatores que podem aumentar a probabilidade de ter acidentes vasculares periféricos, como trombose, por exemplo, das pernas, acidente vascular cerebral, enfim, ele favorece ao adoecimento. É uma droga cujos efeitos colaterais são extremamente perigosos. Então tem que se pesar muito bem os prós e os contras, e o médico ginecologista deve ser consultado, sem dúvida, para analisar e avaliar a situação que aquela mulher está vivendo. Mas devido hoje ao modo de vida de grande parte das mulheres da nossa sociedade, o senhor há de convir comigo que poucos médicos dizem ou diriam esta verdade às mulheres, né? Na maioria das vezes, as mulheres já chegam no consultório
dizendo eu quero o anticoncepcional. E poucos são os colegas que vão dizer, não faça isso não, a senhora é casada, vamos fazer a opção dos métodos naturais que são difíceis. Para as casadas, porque para as solteiras, o médico que não é um católico ou um evangelizador não vai dizer, não vai dizer nada. Não vai dizer porque ele vai perder a cliente. Né? Vai perder a cliente. Então, as coisas que são mais difíceis, né, elas são, inclusive, mais difíceis também de ser abordadas. O mais fácil é dizer, tome um comprimidinho e resolva seu problema. Mas isso tem as intercorrências que a gente já alertou. Doutor, nós temos 5 minutos de programa e mais de 50 perguntas. Vamos ser rápidos? Vamos ser rápidos. Vamos lá. Doutor, o senhor aconselharia uma pessoa obesa a usar produtos ou medicamentos para emagrecer? Ana Lúcia. Depende do tipo de obesidade, Ana Lúcia. A obesidade mórbida, ela é uma doença. Ela tem que ser tratada por cirurgia. Mas se você não mudar a cabeça da obesidade, eu quero ser magro. Você opera e vai engordar de novo se não mudar a cabeça. O senhor tinha 106 quilos, está com 106, eu estou com 82. Perdeu em 3 anos? Perdi em 3 anos. Em 1 ano eu perdi 30 quilos. Eu tomei uma pílulazinha que Deus deu para Eva e ela não tomou, chamada vergonha. Eu fechei a boca e procurei comer o que não engorda. Eu como muito o que não engorda. Tomo muita água e como o que não engorda. Eu acho que aqui já responde a pergunta. Doutor, a partir de qual momento é recomendado a um paciente obeso fazer uma cirurgia de redução de estômago? A cirurgia de redução é a melhor opção para emagrecer? Na obesidade mórbida, se você já corre risco de vida, ela se torna necessária. Mas a obesidade, sobrepeso e obesidade grau 1, com obesidade até grau 2, como eu tinha, eu consegui. E se eu conseguir, eu não sou melhor do que ninguém, você pode conseguir. Agora, sozinho não. Segura na mão de Deus, que você consegue. Foi uma pergunta de Ana Lúcia de Souza de Coelho Neto, no Maranhão. Obrigado, Ana Lúcia. Eu tenho aqui também suco de uva concentrado sem aditivo e sem açúcar. É nocivo à saúde? Dercione de Manaus, Amazônia. Olha, Amazonas. Se for verdade que o que está escrito, que estão lhe vendendo, que ele não tem conservantes, não tem açúcar, ou se você espremeu o suco de fruta da uva, não tem problema nenhum. É o que eu digo, o consumo exagerado é que leva à probabilidade de aumentar os casos de doença, o consumo exagerado. Não quero ser radical, né? Tem gente que não bebe água, ele bebe refrigerante, está errado. Ele tem que alternar a água, o refrigerante, o suco, de preferência o natural. Falar em refrigerante, o senhor conheceu, como também eu, um menino nosso de 22 anos, funcionário aqui em Brasília da Canção Nova. Faleceu, rapaz? Que tomava refrigerante de manhã, de tarde, de noite. A mãe mesmo confessou para nós. Faleceu. Infelizmente, jovem. E nós vimos como ele morreu. 22 anos, o estômago não aguentou. Pois é. O intestino não aguentou. Olha, doutor Eloadi, tenho um filho de 6 meses. Quais os riscos da lactente ao ingerir alimentos industrializados? Pode prejudicar o bebê? Uma pergunta que vem de Belmiro Júnior, Valente, na Bahia. Excelente pergunta. A minha filha chorou 1 ano. Depois de 1 ano, um abençoado de um pediatra proibiu da minha mulher carne vermelha, leite, queijo, manteiga e derivados. Eu passei 1 ano, não era esposo, era amigo não, convivia com a minha mulher, porque a minha filha chorava demais com cólica. E essas cólicas, porque tudo que a mãe come, passava para o filho. Lembre-se o seguinte, o único animal mamífero que bebe leite e come derivados do leite somos nós. Não é ruim, é uma delícia. Aliás, não tem nada que seja pecado que seja ruim, né? Todo pecado é bom. A gente acha bom, mas a consequência é muito ruim. Então, o leite é para o bezerro, é para o nenê. O homem é o único animal adulto que toma leite. Doutor Eloadi, olha, nós estamos muito lisonjeados, mas com a porção enorme de elogios que estão chegando aqui ao programa. Muito obrigado mesmo. O Denis Ferreira de Osasco diz assim, quero saber quais as origens de vertigens e tonturas e que médico devo procurar? Depende da sua idade, mas pode ser o início de uma hipertensão. Deve fazer o exame de sangue, o exame de glicose, para afastar uma anemia e afastar a diabetes, que são as causas mais comuns na média idade, até os 40, 50 anos, de tonturas. Ainda tem labirintite, é preciso que o médico seja consultado. Doutor Eloadi, tem uma pergunta aqui que diz assim, é do Paulo. Há quem diga que o melhor no almoço é comer legumes e verduras em primeiro lugar, depois arroz, feijão, carne, etc. É verdade? Excelente pergunta. Olha só, meu amigo, como é o Paulo, né? Paulo, olha só, o estômago passa 1 hora para informar para o cérebro que a comida chegou. E o inimigo sabe disso, por isso que inventou o fast food, comer rápido.
Se você come rápido, essa 1 hora, quando chega a informação para o cérebro, você já comeu demais. Se você come devagar, observe isso, quem come devagar é magrinho. A minha filha Camila, ela põe um pouquinho, come, repete, chega, cria teia de aranha no prato dela, porque ela come devagar. Quem come devagar é magro, entendeu? O que engorda, o que faz a gente engordar, que contribui para se aumentar peso, é a velocidade com que você come. E você não usa os dentinhos que Deus lhe deu, você não mastiga, engole inteiro. Aí tem gastrite, tem úlcera, tem refluxo, enfim, tem tudo que eu... Gastrite não é doença, é um pedido de socorro que você está comendo errado. Doutor Oluadi, por falar em comer errado, comer de 3 em 3 horas para não se comer muito quando se parar na hora de um almoço, de um Você jantar? não deve ir para a hora da comida do almoço com fome. Morrendo de fome. O almoço tem que ser uma festa, o jantar tem que ser uma festa. E na festa você conversa, desliga o zap que os meninos estão para a mesa com o WhatsApp, tira isso da mesa. Toma a água, o suco natural, entra primeiro com as verduras e legumes, você já vai informando a seu estômago para dar notícia para o cérebro que a comida chegou. É óbvio que quando você for no arroz, no macarrão, na carne, que vai lhe engordar, você já vai comer menos. Quem senta na mesa com fome, ele engole essa Bíblia aqui sagrada, ele come literalmente. Em 30 segundos para acabar o nosso programa de hoje, falamos muito dos alimentos com conservantes, em conserva, que são grandes causadores das doenças que temos em nossos dias. Alimento natural, essencialmente. É óbvio, é difícil você conseguir todos os dias, mas pelo menos as verduras, os legumes, as carnes, você pode ir no açougue e comprar carne fresca. Ao invés da no empacotada. Nordeste chamava carne verde. As carnes embaladas, elas são bem produzidas, elas são saborosas, são produzidas são aperfeiçoadas, vamos dizer assim. Mas não faça disso o seu dia a dia. Inclusive, não use o excesso de comida de um alimento só. Alterne a sua alimentação com frango, com peixe. Lembre-se de Jesus, ele comia peixe. Churrasco de peixe. Churrasco de peixe. Quem inventou foi Jesus. Vocês têm peixe aí? Passamos a noite toda, não pescamos nada. Já tem na brasa aqui, um peixinho. Jesus inventou o churrasco de peixe. Vamos voltar outro dia para a gente continuar? Uai, estamos às ordens, que Deus... Agora, a minha missão é essa, é alertar para que outras pessoas não passem o susto que eu passei, que pela misericórdia de Deus e intercessão de Nossa Senhora que eu estou aqui conversando com vocês. Muito bem. Muito obrigado, boa noite, bom sono, fique com Deus e com Nossa Senhora. Até o nosso próximo programa na semana que vem.